Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com a Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre leituras acásticas planetárias e trazemos todas as informações deste momento que estamos vivendo e o que mais está por vir. O meu nome é Karen Légia, sou terapeuta holística há mais de 30 anos e sou especialista em leitura de registros acásticos. Mas hoje, quem vai fazer essa leitura para você não sou eu. Eu vou apresentar uma leitura em grupo que foi feita pelos meus alunos que se formaram na semana passada como leitores de registros acásticos. E tudo o que trouxeram está muito coerente. São aproximadamente 30 alunos fazendo a leitura sobre qual o papel do Brasil na transição planetária. Então, são mais ou menos 30 alunos que trouxeram essas leituras e eu quero trazer isso para você agora. Todas as metáforas, eu não vou ler todas as metáforas, eu não vou trazer todas as leituras, mas o que eu vou fazer é um resumo geral de tudo o que foi visto e daquilo que está muito coerente, que aparece em várias leituras, então é importante que a gente olhe para isso. Afinal de contas, né, uma leitura que aparece em várias leituras não pode ser coincidência. Então, se você quer saber tudo sobre a leitura planetária dessa semana, fica aqui comigo que eu trago isso para você já já. Muito bem, vamos começar então. Eu vou começar a relatar assim os eventos que foram mais recorrentes nessas leituras. Então, em primeiro lugar, nas metáforas, né? Nós tivemos muito recorrente a imagem do mapa do Brasil e coisas acontecendo sobre esse mapa. Então, na maioria dessas metáforas em que mostra o mapa do Brasil, mostra pessoas, mostra muito a natureza e mostra muito uma grande transformação sendo realizada. Mostra muito este momento de dor, de frustração, de muitas pessoas tendo os seus sentimentos, as suas emoções sendo provocadas para enfrentamento, né, desta situação que estamos passando, tanto ela na saúde, como também em termos de trabalho, na parte financeira, na parte política do Brasil. Então, muitos desafios aparecem nessa leitura. E é muito comum vermos o Brasil dentro das metáforas, indo num desenvolvimento onde aparece que esse tempo que nós temos de desafio, ele ainda se prolonga por mais um tempo. Nós ainda vamos ver pelo menos mais um ano ainda numa situação bastante difícil. E depois vamos ter que lidar com as dificuldades e os desafios que teremos de transformação de todo esse país. Uma outra metáfora recorrente foi a visão de pássaros, tanto de pássaros como a pomba, recorrente, né? A pomba da época do dilúvio, que traz um galho em sua boca, demonstrando que encontrou terra firme, como também a imagem de um falcão que sobrevoa, que pega uma maçã e joga no mar, e onde essa maçã cai, surge uma nova terra, o simbolismo, né, da nova terra, vindo de sementes novas.
E isso é muito, muito, muito profético. Isso é muito interessante para tudo que nós vamos ver hoje, né? Quem são essas sementes novas? Onde é esta nova terra? Que terra nova é essa que está falando aqui na leitura de registros? Também é possível ver em alguns momentos muitos pássaros cantando e trazendo de volta a alegria. Isso num futuro, isso num tempo um pouco mais adiante, mas trazendo também aí muitas esperanças. E as metáforas, elas continuam trazendo algumas situações, como já foi visto aqui também, de desordem política, caos. A palavra caos, ela foi muito utilizada aqui. Caos, principalmente na questão social, da política, do financeiro, e pessoas, de alguma forma, sentindo-se dentro de um caos, que acho que é o sentimento mais forte que tem aqui. Em algum momento foram vistos esses movimentos sociais, onde pessoas vão para a rua, onde pessoas fazem o seu movimento, e de uma certa forma, sim, algum tipo de embate, mas não foi visto algo assim mais violento, como mortes, etc. e tal, mas sim alguns tipos de embate, de pessoas, né, gritando, exigindo seus direitos e tudo mais. Podemos ver isso sim daqui a um tempo. Eu acredito que depois de junho, julho, né, nesse momento do Brasil, mas vamos esperar para ver o que está acontecendo. Existem algumas metáforas ali também que sugerem que o Brasil, como papel para a transição planetária, ele vai ter um papel, sim, de auxiliar com recursos, né? Há uma metáfora que é muito bonita, onde a pessoa que está lendo, ela se vê sobre um penhasco, vê o mar, e depois ela vê um monte de camelos passando carregados de alimentos, né? E como se levando esses alimentos do Brasil para fora do Brasil, numa demonstração de auxílio. Há também uma metáfora onde uma das pessoas que está lendo, ela vê várias pessoas, um círculo, né, de pessoas como se estivessem ao redor dos prédios do Planalto, né, em Brasília, dos ministérios, e é um círculo grande de pessoas que estão numa postura de muita paz, muita tranquilidade, como se estivessem meditando, como se estivessem ali orando. E sobrepostas a essas imagens, imagens do mundo todo, de pessoas desesperadas, em guerra, brigando, né? Então, duas imagens sobrepostas, e essas pessoas fazendo esse movimento pacífico. E de repente, os prédios desabam. E novamente aparecem, então, as pessoas ao redor do mundo paradas, surpresas com isso que está acontecendo. Essa metáfora, ela fecha com uma outra leitura, onde outras leituras, na verdade, porque acho que umas 3 leituras falaram sobre isso, sobre o movimento de transformação no sistema de governo. Então, esse é um tema bastante recorrente. Me parece que isso vai acontecer no Brasil, me parece que vai haver uma ruptura muito grande no nosso sistema de governo e nasce um novo tipo de governo no Brasil. Me parece que essa transformação está acontecendo e, de uma certa forma, um pouco independente das pessoas que estão ou não nesse governo. E uma outra mensagem que corrobora esse papel do Brasil para um futuro é uma metáfora muito bonitinha, onde ela vê uma cadela amamentando e com as mamas transbordando de leite, né? Como se houvesse ali muita abundância. Mas nesse papel de maternagem, nesse papel de algo que está cuidando do outro.
Então, acho que nós temos aqui um caminho bem grande a percorrer, se não me falha a memória. Embora a gente tenha visto um aumento das pessoas ajudando, sendo mais comprometidas, sendo mais compassivas, o Brasil, ele não tem essa tradição. O Brasil não tem uma tradição de auxílio ao outro, principalmente porque nós não tivemos grandes catástrofes no Brasil. Tivemos sim algumas catástrofes, mas nada comparado ao que outros países já passaram, né? Como furacões, terremotos, maremotos, grandes tsunamis. Então nós não passamos por nada disso. Nós não temos o conhecimento de uma grande tragédia desta natureza, né? Então nós não temos essa tradição. Talvez por isso nós estamos ainda engatinhando nesse papel. Nós estamos começando a olhar e pensar que é possível sim começar um trabalho de auxílio ao próximo. Então, acho que é importante que a gente faça esse caminho e que a gente aprenda a fazer esse caminho. E mais uma outra metáfora que acontece nessas visões é a de uma névoa que cobre todo o mapa do Brasil, mas essa névoa, ela tem um papel de cura, de transformação, porque assim que essa névoa ela vai se curando, vai curando o Brasil, vai se dissipando, ela vai trazendo desse mapa luz novamente. Então, me parece, por tudo que a gente viu aqui nesse primeiro momento, né, dessas leituras, me parece que há um momento, né, em que o Brasil já foi grande, há um momento em que o Brasil teve, né, seus bons momentos, e que de repente ele está agora no momento de fragilidade, de necessidade, mas, por tudo que se ha visto, é a partir desse momento, de todo esse sofrimento, de tudo que nós vamos aprender aqui, que nasce um novo Brasil, ou melhor, que nasce um novo povo brasileiro, com uma nova consciência, com uma nova forma de olhar para o outro. Acho que temos muito que aprender. Precisamos parar de olhar o outro como inimigo. Precisamos parar de ficar vendo o defeito sempre só no outro, porque afinal de contas, aquilo que a gente olha e vê no outro, muitas vezes está em nós. Então há um aprendizado longo e espero que profundo. Outra coisa que foi recorrente nessa leitura é a imagem de cidades futurísticas, de um futuro, ou seja, nada acabou por aqui. Nós temos um futuro e é um futuro longo. E me parece sim, com novíssimas tecnologias, com esses carros que voam, e foi visto muito num sentido metafórico, mas também no sentido de dizer, sim, nós temos um futuro, nós vamos adiante e nós vamos alcançar um potencial muito grande tecnológico. Por quê? Porque o potencial nós temos, criatividade nós temos, muita criatividade. O que às vezes nós não temos é meios de como fazer. Mas se nós conseguíssemos colocar em prática todas as ideias que nós temos, nós seríamos um país de altíssima tecnologia. Já temos tecnologias bastante interessantes, mas acredito que falta ainda, né? Falta a gente entrar mais para esse mundo da tecnologia, falta a gente buscar mais esse tipo de coisas. Então, algumas tecnologias que eu achei interessante, porque fecha um pouco também com uma outra leitura que eu já fiz, que é a questão das escolas, né? Do novo ensino no Brasil. E dentro disso, eles veem as escolas de uma forma muito digital, de um processo que ele segue cada vez mais para a escola digital, para esse processo de aprender mesmo em casa, esse processo de ter
um ensino diferente a partir de aplicativos, a partir de telas, né, interativas. Então, me parece que sim, nós teremos uma mudança aí no nosso sistema de educação. Outra situação que me chama muita atenção é uma situação de êxodo das grandes cidades. Apareceu em mais de uma leitura e me parece sim que teremos, como acontece lá nos Estados Unidos, onde tem aquelas grandes cidades que os shoppings foram abandonados, ninguém mais vai a shopping, grandes prédios foram abandonados, as pessoas foram para fora, né, viver em lugares um pouco mais calmos, um pouco mais tranquilos e passam a fazer suas tarefas, seus afazeres a partir de casa. Então me parece que essas leituras elas trazem um pouco essa visão também de um futuro bastante transformado, de um futuro bastante modificado. Aqui a gente não julga se é melhor ou se é pior, né? Aquela velha frase que a gente escuta sempre de uma geração para outra, de uma geração para outra, que a gente diz: no meu tempo era melhor. E a gente vê isso se repetir em cada geração que passa. E, no entanto, a gente continua andando para frente, a gente continua progredindo em termos de tecnologia, a gente continua progredindo em tantos outros detalhes. Embora a gente seja um tanto quanto pessimista quanto a tudo isso, e eu percebo que uma grande maioria das pessoas é sim pessimista, mas de uma forma geral, estamos sim expandindo a consciência, estamos sim melhorando, estamos sim nos adaptando a esses novos tempos. E continuando então essa questão da tecnologia e de tudo mais, algumas leituras também trouxeram, sim, contatos com seres de outras dimensões ou de outros planetas, seja lá o que for, outros seres vindo até a Terra. Não é dito ali se isso é realmente uma interferência física ou se é apenas de uma consciência superior que se manifesta. Mas isso apareceu em mais de uma leitura, então acho interessante que a gente possa olhar para isso e entender que em algum momento, sim, a gente pode ter uma boa surpresa de algum contato, seja ele extraterrestre ou de alguma outra consciência que vá se manifestar para a gente. E quem sabe, né, nos ensinar um pouquinho sobre viver, que eu acho que nós estamos precisando aprender verdadeiramente. Há muitas mensagens lindas nessas leituras. Uma delas diz o seguinte: o Brasil nasceu pela força da natureza e é por esta força que não tem como cair, que não tem como ser derrubado. E é através dessa força que ele vai se reerguer. E também apareceu algumas situações falando sobre o passado do Brasil através de tudo o que o povo indígena sofreu quando os espanhóis, quando os portugueses chegaram até aqui, e todas as atrocidades que foram cometidas. Então, foi mostrado como se fosse quase um ritual, né, desse povo chegando, representando um pedido de perdão a tudo que foi feito, a essa raça, a esse grupo de homens e mulheres que já estavam aqui há muito tempo, muito antes dos europeus terem chegado. Então parece que existe um resgate necessário de tudo o que aconteceu. Quem sabe, não? Quem sabe a gente faz uma grande constelação sistêmica, quem sabe a gente faz uma leitura de registros para liberar esses laços. E acho que mais do que uma leitura, 2, 3, 4, quem sabe se todos nós investirmos nisso, em auxiliar a desligar esses laços do passado, essas memórias
dolorosas que a gente traz e que dentro, no nosso inconsciente, no nosso eu interior, essa dor acaba trazendo sentimento de vergonha, de culpa, de medo, de não empoderamento e de tantas outras coisas que vêm de tudo isso que aconteceu lá no passado. Acho importante a gente colocar atenção nessa situação. Acho importante nós honrarmos também os nossos ancestrais. Dentro do campo dos registros acásticos, existe um campo chamado campo morfogenético, que é o campo que a constelação sistêmica trabalha e que olha com honra para os nossos antepassados e que olha com honra para tudo que esses antepassados fizeram e trouxeram para nós. Assim são os indígenas, assim são os africanos, assim são também os europeus que chegaram. Todos são nossos antepassados. Nós não podemos dividir esse grupo em nós e eles, porque nós temos no nosso DNA o DNA de todas essas nações que aqui vieram. Então nós precisamos honrar, perdoar e pedir perdão, para que o processo seja feito e seja completo. Aqui eu coloco também o meu apelo aos consteladores e a todos os leitores de registros do Brasil e do mundo, que possam fazer esse trabalho, acessando essa herança genética que nós temos, essa herança de dor que nós temos, para que o Brasil possa crescer e começar a aprender com a dor que sente. Porque apesar de toda a dor que já teve aqui, o Brasil não tem tradição de aprender com aquilo que passou. O Brasil tem uma tradição de repetir erros, de repetir padrões. Então está na hora da gente começar a verdadeiramente quebrar esses padrões. E quem sabe se nós, terapeutas, espiritualistas, começássemos a fazer esse trabalho para quebrar esses padrões e nós podermos finalmente, como uma grande nação que somos, seguirmos adiante e que o Brasil possa cumprir o seu papel. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse papel daqui a pouco, fica aí. A melhor parte sempre fica para o final, não tenha dúvidas disso. Tem duas histórias aqui que eu quero contar para você e que são muito, muito, muito importantes dentro dessa trajetória brasileira. A outra parte que eu acho que é preciso falar aqui, porque é uma história que eu já conheço e que, de uma certa forma, está muito conectada a toda a minha história também, a minha missão, ao meu trabalho com o sistema Anjo Humano. E nós estamos falando aqui das crianças de luz. Quando eu ouvi esse termo a primeira vez, eu não levei muito em consideração, porque a gente fala muito povo de luz, cidade de luz, criança de luz, achei que fosse tudo a mesma coisa. Na verdade, esse acesso a essa informação eu recebi num grupo de meditação chamado Shambhala, Ponto de Luz, Shambhala Sul, de que havia um grupo de crianças sendo treinadas, preparadas na cidade de Shambhala. E que esse grupo estaria encarnando. E é muito interessante esse processo. Essas crianças, elas começaram a encarnar em 2017. Então, algumas estão com 3, 4 anos. Mas elas não recebem em si toda a consciência que é delas. São crianças que foram treinadas, que foram preparadas para serem grandes líderes no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Mas aqui nós estamos falando do Brasil. E essas crianças, elas vêm como fontes de uma nova consciência, num nível que nós ainda não vimos sobre a Terra, e necessárias
para essa transformação. O interessante é que elas passam por 2 ou 3 fases de ancoragem dessa consciência. Então, numa certa idade, elas ancoram uma segunda parte da consciência, depois, mais alguns anos, elas ancoram uma terceira parte da consciência, e lá na vida adulta, eles ancoram o resto dessa consciência, e é quando então eles começam a cumprir a sua verdadeira missão. E essa informação é um projeto muito grande, é um projeto muito extenso, são muitas crianças. Na época eu lembro que foi falado algum número, algo em torno de 200 milhões de crianças, algo assim. Então é uma geração inteira, né, nesses últimos anos, que estão nascendo de crianças muito, muito, muito especiais. Não são avatares, ok? Não são avatares, não são Jesus Cristo, não é nada disso. São crianças que vêm com um treinamento e com uma consciência muito expandida. Na maioria, elas vão estar dentro da política, dentro do governo, dentro das Forças Armadas, dentro da medicina, dentro dos grandes laboratórios de tecnologia. Essa é a ideia. E aqui nas leituras dos meus alunos, apareceu muito a menção a essas crianças que vêm para transformar o mundo. Se falou muito, né, na mão dessas crianças que estará a transformação. É na mão dessas crianças, né? E aqui eu vou lembrar da metáfora das sementes, né, da nova terra. E essas são as sementes da nova terra. Essas crianças que nasceram e que trazem dentro delas toda uma preparação para que isso aconteça. Elas vão pegar nas mãos delas o projeto e vão realizar, que é a diferença do que vem acontecendo nesses últimos tempos, de que a gente acaba falando, mas na prática não é feito nada. Então, há mudanças que precisam ser feitas nas raízes dos problemas. Só fazer atividades de auxílios emergenciais, só fazer atividade de doação, não muda a questão, entende? É preciso ser feito? Sim, é preciso ser feito. É preciso que a gente tenha compaixão, caridade? Sim, é preciso. Mas isso não muda a questão. A questão tem que ser mudada dentro do sistema, no miolo, como a gente diz. Dentro das leis, dentro da montagem do sistema, e para isso são necessárias muitas pessoas com essa consciência. Aqui inicia um processo, um segundo passo, digamos assim, no processo de transição. Digamos que nós estamos agora um passo à frente. Ainda não terminou, ainda estamos nesse processo de transição. Mas me parece que essas crianças e que aparecem aqui nessas leituras são algo muito importante nisso que hoje nós estamos fazendo. E o melhor, então, eu deixo para depois. É bem interessante porque quando a gente fala sobre o papel do Brasil na transição planetária, a primeira coisa que surge é que uma parte muito grande dessas crianças estará aqui no Brasil. E a outra é o retorno de algo que nos foi tirado. A questão do nosso DNA Elohim. O DNA Elohim é aquele DNA que nos faz a imagem e semelhança do nosso Criador. Seja ele um Deus, seja ele um cientista, seja ele um engenheiro cósmico. O DNA Elohim é aquilo que nos faz a imagem e semelhança do nosso Criador. Então ele traz muitas informações. E parte desse DNA Elohim foi roubado em algum momento da nossa evolução. Então me parece que é chegada a hora disso ser devolvido. Como que isso é devolvido?
alguém vem e coloca de novo essas informações? Não. Isso não é mais possível, já passou da hora disso acontecer. Então, como é que isso acontece? Acontece através da nossa própria evolução, como seres que somos, dando um próximo passo na nossa evolução. E essa evolução é física? Também é física, mas ela é principalmente uma evolução da consciência. Então, um novo ser humano está surgindo. Um novo ser humano está vindo para tornar essa evolução verdadeira, possível e completa. Aqui nós teremos o novo humano, o novo ser que habitará o planeta. E vem ao encontro de tudo que eu já falo, de tudo que eu digo. Sim, o anjo humano, esse nome que eu uso, que é um ser que já vem com 3 hélices, né, de DNA sutil, e que já vem com a consciência um pouco mais desperta, ele é o próximo passo da evolução do ser humano. Então, o anjo humano é o ser humano já em evolução. Então, quando o anjo humano ele desperta, quando ele lembra quem ele é e ele começa a ancorar de volta essas características, ele é o novo humano ou o novo anjo humano. E aqui aparece a menção nessas leituras de que é nessa terra que é o centro da evolução desse ser, do surgimento desse ser que tem, sim, chakra das omoplatas expandidos, o espelho, né, das asas, que são a luz do chakra do chakra humeral expandindo, formando 2 asas de luz, e que essas asas de luz produzem, sim, a possibilidade de um desdobramento com consciência e equilíbrio. Produz a possibilidade de acessarmos outras dimensões, o que a gente chama de ser multidimensional. É o nosso Merkaba pessoal, é a nossa proteção pessoal. É isso que significa. E é muito interessante que tenha aparecido aqui em algumas leituras o surgimento desse novo ser e que o cerne dele é sim aqui no Brasil. Eu acho isso também muito interessante, porque um movimento muito grande está acontecendo no Brasil. Há também a menção aos registros acásticos, e é muito interessante porque os registros acásticos, eles foram permitidos, esse acesso, como está sendo feito, a partir de 2012. Por quê? Porque é a partir de 2012 que há o rompimento, então, dessa barreira de frequências, quando o véu de Maia começa a ser rompido e que há permissão para que a gente acesse os registros acima da 7ª dimensão, porque é onde não existe mais dualidade. Por isso que registro acástico não deve ser acessado abaixo, deve ser acessado sempre acima. Há um risco muito grande de quando a gente acessa informações dentro da barreira de frequência, elas venham com o código alterado. Então a gente acessa acima da 7ª dimensão, por isso. E esses alunos que eu apresentei aqui para vocês agora, fizeram esse treinamento para conseguir fazer esse acesso. Então eu vou agradecer muito a todos os que participaram dessa leitura. Participaram desta leitura Aline Tanaka, Ana Doná, Beatriz Piva, Carla Sandler, Carolina Hugo, Cris Souza, Elizabeth Vasconcelos, Franciele Cruz, Laura Barufaldi, Lilian Cunha, Marcela Malizewski, Márcia Borges, Maria da Palma, Graça Guimarães, Marina Ushiro, Marivalda dos Santos, Patrícia da Costa, Raquel Damiano, Renata Fonseca, Roberta Maironi e a Mel, que no final sempre dá um jeito de aparecer no vídeo. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem.